a ira do Senhor de Deus acendeu-se, porque no caminho se pôs por adversário. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda das vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Irmãos, eu fiz questão de ler o texto todo o texto, para que nós pudéssemos estar dentro do contexto dessa história. Irmãos, é muito interessante, porque depois de obter permissão de Deus para acompanhar a comitiva de Balaque junto a Moabe, Balaão prepara a sua jumenta e apressadamente então ele parte. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, fica bem claro o propósito de Deus em permitir que Balaão fizesse aquela viagem, mostrar a ele e a Balaque quem estava no comando. E há uma coisa aqui, irmãos, que nós lendo e estudando, nós aprendemos que no verbo hebraico, ou no particípio no hebraico, sugere a seguinte tradução: quando Balaão ele parte, né, para se encontrar com Balaque, que significa o seguinte, traduz da seguinte maneira: acendeu-se a ira de Deus quando ele
ia quando ele partiu. Embora Deus cedesse ao desejo de Balaão, concedendo que ele fosse, a sua ira se acendeu por causa do coração daquele homem que era dominado pelo amor ao salário da injustiça. Lendo leituras paralelas, nós encontramos, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2, versos 15 e 16, o seguinte relato: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E o verso 16 diz: mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Irmão, segundo a segunda epístola de Pedro, ele cita situações em que Deus castigaria o homem. E aqui, queridos, ele faz uma alusão a um povo, a pessoas que estavam segundo o mesmo caminho de Balaão, tomando um caminho errado, a ponto de o texto afirmar lá de Pedro que Deus então permitiu que uma mula, uma jumenta, abrisse a sua boca para falar com aquele homem aparentemente inteligente, aparentemente se colocando a serviço do Senhor. Há muito engano, né, irmãos? Não apenas nesse tempo passado, mas também nos tempos de hoje. E Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos também a seguinte expressão: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Balaão, queridos, naquela maneira de ser, né, tentando dizer para Balaque que ele iria até o seu palácio atender o seu convite, ele tinha uma expressão de piedade, ele tinha uma expressão de ajuda àquele rei. Mas, irmãos, naquela tomada de decisão em permitir que ele fosse, Deus, ele mostra a sua ira com relação a Balaão. O verso 22 diz que a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o termo aqui usado, irmãos, é usado para descrever a tristeza de Deus com relação à atitude do homem. A palavra irar-se ou Deus se irou é uma forma humana de dizer o quanto desagradou a atitude daquele homem para com Deus. E da mesma maneira, como nós desagradamos a Deus quando nós tomamos as nossas próprias decisões, quando nós tomamos os nossos próprios rumos, pensando que aquilo é o que Deus quer que nós façamos. A palavra ira é um conceito representado por muitas palavras diferentes nas línguas originais da Bíblia, mas todas elas têm a ver com uma raiva justificada por ações injustas. De longe, a ira é qualidade, a ira é a qualidade menos popular de Deus. Para alguns, só de ouvir sobre ela, sentem um frio na espinha, imaginando que Deus está vigiando os seus passos. Para outras, a ira não combina com o amor de Deus e seu atributo mais enfatizado nos livros, sermões e mensagens. Os que pensam assim encaram Deus mais como um avô permissível do que um pai amoroso, porque
aquela maneira de o avô tratar o seu neto. Aqui eu tenho uma neta comigo hoje, desde manhã ela esteve aqui, está conosco agora de noite, e ela sabe como o vovô a trata, com todo carinho, com todo amor, não é verdade? Mas o vovô aqui às vezes é duro, né? Mas, irmãos, as pessoas que pensam desse jeito encaram a Deus como um avô que permite que o neto faça qualquer coisa na sua casa. E depois que os netos saem de casa, olha, é meia hora, 1 hora para arrumar a bagunça que fica. Então, os que pensam dessa forma, pensam mais num avô permissivo do que um pai amoroso, do que um pai que corrige, do que um pai que quer o seu bem. Irmãos, para outras pessoas que pensam assim, eles entendem que a ira de Deus é algo que é relatado na sua palavra, e é um dos temas mais repetidos na Bíblia, é um dos temas mais repetidos no Antigo Testamento. E entender isto, entender que Deus se desagrada da nossa atitude, faz-nos entender muito sobre quem Ele é e quem somos nós. Faz-nos entender que as nossas atitudes muitas vezes chegam aos céus de uma forma em que desagrada totalmente a Deus. E sabe, irmãos, Ele se entristece com as nossas atitudes. Não são dados motivos da ira de Deus, senão a informação do verso 22, que diz que a ira de Deus se acendeu porque Balaão ia ao encontro de Balaque. O que Deus esperava aqui, irmãos, de Balaão, é que ele compreendesse que ele não estava de forma alguma, ele, Deus, de forma alguma concordando com a sua atitude. O que ele está tentando dizer aqui, o que ele quer dizer aqui, é que ele não concorda e ele desaprova a atitude de Balaão, e o seu coração cegado pelas riquezas que receberia, e ele não consegue ver, entender essas coisas, porque na cabeça de Balaão, ele apenas via vantagens que ele receberia, porque aparentemente, segundo o seu coração e segundo a sua mente, Deus estava concordando com a sua ida. E quando eu estava preparando, irmãos, essa mensagem para essa noite pregar, eu estava lendo alguns comentários sobre Balaão, e eu percebi alguns teólogos fazendo sugerindo alguns motivos pelos quais Deus se irou. E o primeiro motivo que eu percebi de alguns teólogos é que Balaão não havia compreendido corretamente porque Deus permitiu que ele fosse. Uma segunda opinião é que Balaão, ele tinha convencido a si mesmo que Deus tivesse permitido que fosse. Mas um outro teólogo também entende que Balaão sabia que Deus tinha permitido que fosse, mas que não o deixava amaldiçoar o povo. Porém, ele não revelou aos que faziam parte da comitiva de Balaque. Desta maneira, ao partir daí, torna-se culpado de dar uma esperança totalmente falsa. Sabe, irmãos, eu penso assim, eu penso que Balaão, ele tinha se convencido de que Deus não permitiria que ele amaldiçoasse o povo, porque estava bem descrito, bem claro na mente dele. Mas o que ele fez? Ele não revelou isso aos membros daquela comitiva. Lembra que pela manhã eu falei que quando ele consulta Deus,
ele certamente estava pensando consigo: quem sabe Deus muda de ideia. E aqui não é diferente. Eu estou indo com este povo, e quem sabe nesse tempo de viagem eu consiga, mudar a atitude de Deus, e Deus me permite amaldiçoar aquele povo. Irmãos, então aquele homem vai com aquela comitiva, e ele então expressa, manifesta uma esperança totalmente falsa para aqueles homens ao partir para Moabe, juntamente com aqueles homens. A ira de Deus, irmãos, se fez presente, porque ele conhecia o coração daquele homem, ele conhecia a intenção daquele homem. Então logo ele sai a caminho. Acontece algo inesperado, e o texto diz que o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Essa palavra é muito interessante. Essa palavra adversário, ela é usada em diversas vezes na palavra de Deus para poder tipificar Satanás, que é o nosso adversário. No caso aqui, queridos, o anjo do Senhor se pôs como adversário, como opositor, para mostrar para Balaão que, embora o seu coração estava cheio de ganância, estava cheio de mentiras, Deus estava ali para impedir de alguma forma que ele executasse o seu intento. E diz então que o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário, e ele estava no caminho montado na sua jumenta. Me chama muita atenção, querido, essa frase, que o anjo se tenha posto no caminho por adversário. E aqui eu quero destacar, irmãos, que o anjo do Senhor era geralmente uma aparição temporária em forma humana, e essa aparição temporária na forma humana tinha o objetivo de transmitir uma mensagem de Deus a quem ele aparecesse. E adversário é aquele que se opõe contra o outro, criando uma dificuldade. E Deus queria mostrar a Balaão que, embora o seu coração estivesse inclinado, disposto a ir até Balaque e amaldiçoar aquele povo, o Senhor se colocaria na sua frente como um obstáculo. Se lembram que Deus falou: você não vai amaldiçoar este povo, porque você não pode amaldiçoar um povo que eu abençoei. Qualquer tentativa de Balaão seria inútil. Irmãos, como lemos, o anjo então se coloca no caminho como adversário, como um impedimento na caminhada, e Balaão estava tão firmado em seus propósitos que os seus olhos não viram a presença do anjo. Somente uma mula, uma jumenta consegue ver, e pelo visto nem os seus servos viram, e muito menos a comitiva que o acompanhava, ou que ele estava acompanhando. Somente a jumenta, ela percebe e consegue ver o anjo de Deus. E aqui me chama a atenção, queridos, como é impressionante o agir de Deus, como é impressionante a forma como Deus age, como é impressionante saber como Deus ele pode permitir, por causa do nosso desejo, que nós façamos algumas coisas. Mas com certeza, querido, sempre Ele se coloca no nosso caminho, colocando dificuldades para ver se você consegue enxergar, para que ver se você consegue enxergar que não é aquele o desejo de Deus para a sua vida,
mas que havia uma permissão por causa da sua vontade, por causa do seu desejo em fazer aquilo, e fazendo os outros pensarem que aquilo é a vontade de Deus, que Deus permitiu que se fizesse aquilo. E é isso que acontece, irmãos. Balaão precisou usar um animal para que Balaão pudesse enxergá-lo. De outra maneira, pela sua cegueira material, ele não veria, porque ele tinha os olhos vedados para cumprir os propósitos de Deus. Porque se ele realmente estivesse disposto a cumprir a vontade de Deus na sua vida, ele não teria ido com aquela comitiva, e na segunda comitiva que chegou, ele já deveria ter dito: olha, já disse para a primeira comitiva que eu não vou, porque Deus não permite que eu vá. Queridos, isso é desobediência premeditada, desobediência intencional. Isso, irmãos, é pecado. Desobediência intencional é pecado, e pecado gravíssimo contra Deus. Portanto, irmãos, naquela caminhada, Deus se põe como adversário para impedir que ele continue e ouça mais uma vez o que ele tinha para dizer. E aqui nos mostra, irmãos, aquele texto então da jumenta, não é? É preciso então que o anjo do Senhor se apresente diante dele. E quando nós lemos o texto de 23 a 30 do capítulo 22, aqui esse relato nos mostra uma conversa interessante. Um homem conversando com um animal. Queridos, esse fato explica a tentativa do Senhor, mais uma vez, se comunicar com Balaão, apesar do seu erro, quando ele permite a uma jumenta, a um animal, poder pronunciar palavras inteligíveis. E o único paralelo no Antigo Testamento a este de um animal falar, ou um animal falante, é o da serpente no jardim do Éden. Balaão, queridos, é o único no Antigo Testamento, no sentido de ser um não-hebreu, sujeito aos mandamentos de Deus, e segundo o texto, consciente das suas instruções. Então não tinha por que falhar na sua missão. Ele sabia exatamente o que Deus queria com aquele povo. Ele sabia sinceramente que Deus não permitiria que ele amaldiçoasse aquele povo. E ele estava muito consciente disto. E no Velho Testamento é um único não hebreu, não da linhagem dos profetas, a receber os mandamentos de Deus, mas não obedeceu às suas instruções. Balaão, queridos, como muitos que se dizem profetas de Deus, não estava pronto para ver o mensageiro do Senhor, e muito menos ouvir a sua mensagem. Quando eu olho para a figura deste homem, eu vejo um homem inteligente, um homem persuasivo, um homem capaz de fazer com que as pessoas acreditassem nas suas magias, nos seus encantos. Balaão, homem inteligente, já deveria ter entendido o que estava se passando. Porém, irmãos, a verdade da presença do Senhor não foi reconhecida por aquele homem, porque a presença de Deus não está atrelada a um ser inteligente, ou se uma pessoa capaz de uma boa palavra,
Queridos, aquele homem não estava pronto e não conhecia a voz de Deus e não conseguia enxergar a presença do anjo de Deus na sua presença. E aquela presença não foi reconhecida, senão depois de sucessivas experiências dolorosas. Homens como nós, muitas vezes, irmãos, temos que ser confrontados com uma série de eventos em nossas vidas antes de examinarem as nossas atitudes, visando problemas e fatos fundamentais em nossas vidas. Como Balaão, quantas vezes nós precisamos ser confrontados por diversas vezes para podermos entender que Deus não tem aquele propósito para nós. E aqui nós encontramos três episódios importantes que tiveram que acontecer na viagem de Balaão, e todas as três teve a ver com a jumenta e o anjo do Senhor. A primeira, a jumenta viu o que Balaão não conseguiu ver. Olha o que diz o verso 23: viu a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, e ele estava com a sua espada desembainhada na mão, ou seja, ele estava com a sua espada na mão para executar o juízo. E aquela mula, quando viu aquele anjo com a espada na mão, ela entendeu que aquilo não era uma coisa boa, e ela então se desviou da presença do anjo para que Balaão não fosse morto. E quem sabe ela tenha pensado: ele vai matar o meu Senhor e vai me matar também. E ela então apressadamente viu uma espada na mão daquele anjo, e a jumenta se desviou daquele caminho. O que fez Balaão? Espancou a jumenta para que ela pudesse voltar pelo caminho. O segundo episódio que eu vejo aqui é que, após ser espancada, mudou a sua rota, mas continuou a ver aquilo que Balaão não conseguia ver. Enxergou aquilo que Balaão não conseguia enxergar. E o verso 24 afirma mais uma vez que o anjo do Senhor se colocou numa vereda entre as vinhas, e havia parede de um lado e parede do outro lado. E vendo então a jumenta novamente, o anjo com a espada desembainhada nas mãos, ela se apertou contra a parede, e com isso feriu o pé de Balaão, que tornou a espancá-la. Quem é o burro da história aqui, gente? Quem é a jumenta da história, hein? Você quer saber de uma coisa? Quer ver um negócio? Monta num burro, numa jumenta ou num cavalo, e passe com ele numa travessia onde não tem uma ponte, não tem um caminho correto, só algumas madeiras roliças. Duvido que ele passe ali. Duvido. Por quê? Porque ele sabe que se ele colocar a pata ali, ele vai tropeçar e vai quebrar a sua pata. Segunda vez, a jumenta, vendo o anjo, se espremeu na parede, deve ter sido ferida também, e feriu o pé de Balaão, que tornou a espancá-la. Pela terceira vez, a jumenta viu o que Balaão não conseguia ver. O verso 26 diz que então o anjo do Senhor passou-se a mais adiante e pôs-se no lugar estreito. A coisa foi só apertando.
Primeiro foi no caminho, depois entre as vinhas, mas tinha 2 paredes, e agora um lugar estreito, que não tinha como ela continuar. Pôs-se no lugar muito estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta mais uma vez, o anjo do Senhor, como ela não podia sair para a esquerda, não podia sair para a direita, e não podia ir em frente, ela se deita. Aí que a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão que tinha nas mãos. Irmãos, vamos pensar um pouco. Quantas vezes será preciso que Deus envie anjos para que nós possamos ouvir a sua voz? Quantas vezes nós precisaremos para poder enxergar o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, o que Deus tem planejado para nós? Sabe, muitas vezes nós nos assemelhamos a Balaão. Na verdade, a jumenta ali era o Balaão, o burro ali era Balaão. Ele não conseguia enxergar o que a jumenta tinha enxergado. Irmãos, quantas vezes Deus, Ele está assim, claramente se pronunciando para nós, mostrando claramente para nós, e nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, e tentamos fazer como Balaão: leva a jumenta para a direita, leva a jumenta para a esquerda, espanca a jumenta. Lembra lá do começo que Deus se colocou como adversário? Irmão, nesse momento, eu penso, né, que Deus disse assim para Balaão: agora chega, agora eu vou me declarar a você de uma forma que você jamais pensou, jamais viu na sua vida. Há um momento, irmãos, em nossas vidas, assim como naquela caminhada de Balaão, que Deus dá um basta, e Deus diz: chega, agora você não tem como ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, agora você vai ver quem eu sou, não tem mais como você escapar, agora você vai perceber. E o verso 28 diz que o Senhor abriu a boca de uma jumenta, e então essa jumenta começa a dialogar com Balaão, e ela diz: o que é que eu fiz para que você pudesse me bater por 3 vezes? O que é que eu fiz para que você pudesse me bater por 3 vezes? Sabe, irmãos, é interessante nós entendermos isto, que Deus, uma hora, Ele dá um basta. Eu não sou a tua jumenta desde o dia que eu me tornei sua posse. Algum dia eu falhei com você? Não. Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Mas eu quero que você entenda mais uma coisa nesta noite, que a jumenta não é a figura mais significativa desse texto. A figura mais significativa desse texto é o anjo do Senhor. Há muitos que dão importância demais à jumenta e se esquecem do anjo do Senhor, porque, queridos, quando Balaão, ele percebe a sua ceguez, né? Não sei se existe essa palavra,
não é? Mas quando ele percebe que ele está cego para o que se diz respeito à presença de Deus, e quando ele consegue ver o que a mula viu, um anjo, e o anjo disse: ah, rapaz, você deve a sua vida à sua jumenta, porque se não fosse ela, você já estaria morto e a jumenta estaria viva. Então, queridos, a figura principal aqui é o anjo do Senhor. E quando os olhos de Balaão é aberto, ele se prostra, rosto em terra, ele se coloca no chão, se coloca no pó. Queridos, é dessa forma que todos aqueles que conseguem enxergar a glória de Deus se colocam de joelho aos pés de Jesus, se prostra no chão, se quebra, se humilha. Naquele momento não tinha mais como Balaão não reconhecer quem estava impedindo o caminhar da jumenta. E o texto diz que o anjo disse para ele que o caminho que ele estava percorrendo era um caminho perverso diante do Senhor. O caminho dele era um caminho perverso. E o texto hebraico, ele dá o seguinte significado: você está num caminho precipitado na minha frente, ou você se precipitou adiante impensadamente. É isto que o texto em hebraico quer dizer quando nós lemos que ele partiu, por isso Deus se irou. Balaão, entendendo e agora sim conseguindo enxergar o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele se oferece para voltar. Olha, se a minha ida parece um mal aos teus olhos, eu volto. Bom, pelo menos por um momento eu acho que ele foi sincero. Eu volto. Eu imagino com que tristeza ele voltaria se o anjo permitisse que ele voltasse. O anjo disse que ele deveria se manter. Ele poderia ir, mas deveria se manter dentro dos limites do mandamento do Senhor. E por 2 vezes Deus se manifesta a ele de uma forma bem clara. Primeiro no verso 20, quando ele diz: você vai com eles, todavia farás o que eu te disser. E a segunda vez: somente a palavra que eu te falar, a ti esta falarás. Agora, irmãos, nós estamos numa outra situação. Agora aquele homem já abriu os olhos espirituais, ele pôde perceber porque que a jumenta se desviou por 3 vezes, e agora com os olhos abertos, ele é agora que passa a entender que ele não poderia continuar aquela caminhada se ele não fosse cumprir os propósitos de Deus. Deus abre os olhos de Balaão para que ele pudesse enxergar os propósitos, o que ele gostaria, o que ele queria que Balaão fizesse. E ele finalmente, com os olhos abertos, ele pôde entender o porquê de todos aqueles atropelos na sua viagem. Em todas as recusas da jumenta ou da mula, como queiram, era como se ela estivesse dizendo: abra os olhos, Balaão, você não consegue enxergar? É como se estivesse dizendo para nós também nos dias de hoje: irmãos, abram os olhos. Balaão, abra os olhos para enxergar o que Deus quer fazer na vida daquele povo chamado seu. E abra os olhos, igreja, para perceber no caminho que o qual você está caminhando. No caminho, irmãos,
alguém não somente está te observando, mas alguém quer abrir os teus olhos para poder mostrar aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando o anjo se coloca na frente, quando ele consegue enxergar o anjo fala: eu me coloquei à sua frente, como se faz um adversário para intervir na sua caminhada. Você vai sim, mas vai falar somente as palavras que eu te disser. Estou te alertando, Balaão. Você consegue entender? Será que conseguimos entender, irmãos, o recado de Deus para nós? O recado que Deus tem para nós? Os propósitos que Deus tem para nós? Os projetos que Deus tem para nós? É de bênção e não de maldição. Os propósitos que Deus tem para nós são propósitos de bênçãos e não propósito de maldição. Eu quero concluir a minha palavra, irmãos, dizendo o seguinte, que Deus quer tratar conosco como Ele tratou com Balaão. E de que maneira Ele quer nos tratar? Se envolvendo conosco. Deus quer se envolver com o seu povo. Deus quer se envolver com a sua igreja mais do que tem se envolvido. Não faça como Balaão, não provoque a ira de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Deus, Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você, Ele quer que você se envolva com Ele, que você não faça como Balaão, mas que você faça como uma mula. Nesse caso, se torne uma jumenta, por favor. Enxergue Deus na sua frente, por favor. Não tenha Deus como seu adversário. Não tenha Deus como seu adversário. Ele pode se colocar diante do seu caminho, como fez com Balaão. Ele pode se colocar no seu caminho. E quando ele se coloca no caminho, irmãos, é para impedir que você faça algo que vá de encontro à vontade dele e, quem sabe, de encontro à sua própria vida. Então, de que maneira Deus quer tratar conosco? Ele quer que nós nos envolvemos com Ele, Ele quer se envolver conosco. Ele não quer que nós o tenhamos como adversário. Ele quer que nós percebamos a presença de Deus em nossas vidas. E Ele sempre tem um mensageiro para nos tirar do caminho errado, no caminho que desagrada a Deus. Abra os seus olhos para perceber o agir de Deus à sua volta. Deus está agindo, você não consegue perceber? Deus quer agir, você não consegue perceber? Ele quer que você seja um instrumento, como Ele quer que eu seja um instrumento à sua mão. Então, abra os olhos para perceber que Deus está agindo. Ele quer abrir os seus olhos para que você perceba, para que eu perceba que Ele tem o melhor para nós. E encerrando a minha palavra, na nossa caminhada, que nós possamos obedientemente fazer o que Ele mandar e dizer o que Ele colocar no meu coração. Não cale a sua boca para abençoar, que maldição não saia da sua boca. Tiago diz que não pode, não tem como da mesma fonte jorrar água amarga e água doce. Assim também como da mesma boca não deve proceder a bênção e muito menos a maldição. Isto não é correto, isto não é direito e isso desagrada a Deus. Então que, como servos de Deus, possamos temer a ira de Deus sobre nós
Não provoque Deus, não tenha Deus como seu adversário. Sinta a presença de Deus na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nós somos gratos ao Senhor por nos permitir mais uma vez ser o mensageiro da Tua Palavra, o intérprete da Tua Palavra. Senhor, talvez eu não tenha conseguido, mas o Teu Espírito sim. E se alguém está aqui conosco nesta noite, ou nos assistindo, que precisa mudar a sua vida, precisa abrir os seus olhos, precisa mudar o rumo da sua história, ó Deus, opere na sua vida hoje, ó Pai, o milagre da salvação, da redenção e do perdão. Ó Deus, faz, ó Pai, faz de nós novas pessoas que provoquem, Senhor, a ira com as nossas atitudes, pessoas que entendam que o Senhor quer um relacionamento, pessoas, ó Pai, que conseguem enxergar a Tua presença, o Teu agir. Ó Deus, manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida dos Teus servos. E se alguém precisa entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, que o faça com firmeza, com segurança, na certeza de que o Senhor é o único capaz de mudar a nossa vida. O Senhor enviou Jesus Cristo para mudar a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Ó Deus, que eu possa dizer como Paulo, que a vida que agora eu vivo na carne, eu possa viver, ó Pai, de acordo com a Sua vontade, crendo naquele que o Senhor enviou. Opera, ó Deus, em nossas vidas o milagre da salvação, milagre, ó Deus, de mudança para melhor. E se alguém precisa dessa mudança, que eles estejam dispostos, ó Pai, em Teu nome, permitir que o Senhor mude o que for necessário. Assim nós oramos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.